Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar conosco até o final desse episódio. Um episódio que eu já vou adiantando, ele impacta muito a vida do ser humano, ele melhora muito a vida mental, ele realiza sonhos. O meu convidado é um convidado super especial, conheço ele há muitos anos e ele mudou a minha vida para melhor. Quem quiser nos acompanhar no YouTube, não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixe seu comentário, compartilha com quem você ama. Quem quiser me acompanhar no Instagram é renataguimarães.oficial e o outro Instagram da Dor para a Cor, tá bom? Então vem comigo, presta atenção nesse episódio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Bem-vindo, Matheus, tudo Obrigado, bem? Renata. Tudo bem com você? Tudo Tudo certo? ótimo. Legal. Obrigado pelo convite. Parabéns pela estrutura aqui, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, vem acompanhando. Espero gerar o máximo de valor possível aqui nessa conversa. Vai ser uma troca aqui muito sincera. Sim, Tô aberto aqui para falar do assunto que você pretende aí. legal. Vamos lá, tô à disposição. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero que você fale um pouquinho da sua vida, né? Eu já conheço, já acompanho essa sua evolução. Sou testemunha que você e meu filho Pedro, desde jovens, falavam: nós vamos crescer, nós vamos ser o cara, né? A ambição foi algo que Ambição. nunca me faltou, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve como meta causar impacto na sociedade. Sim. Só que até os meus 18 anos eu não sabia como eu ia causar esse impacto. Eu via as pessoas com clareza do que queriam fazer, um seguindo para o caminho de odonto, outro para direito, educação física. Só que eu não me encaixava, eu não entendia qual que ia ser a minha atuação. Então eu sempre fui ambicioso, porém eu nunca tive clareza de como eu iria atuar, né? Então eu sempre gostei de querer entender sobre dinheiro. Eu sempre gostei de matemática, de números. Então eu pensava comigo, as pessoas estão estudando para se formar, para atuar, né, para trabalharem, para gerar dinheiro. Então, se elas vão fazer um caminho tão distante para chegar no dinheiro, por que que a gente não estuda direto o dinheiro? E foi o que eu fiz. Ah, que Eu legal. fui estudar economia, né? Economia. Só que hoje você conhece algumas aplicações de economia em relação à vida profissional mesmo? Você vê economistas por aí ou você vê poucos? Como que é? Eu vejo assim, poucos, né? Na verdade, eu nunca entrei muito nesse mundo, né? De economia, finanças, né? Para mim era um mundo totalmente à parte. E essa palavra que você falou, clareza, é uma palavra muito forte que tem um significado e a motivação, né? Então você começou a ter essa clareza da finança e você passa para o seu cliente a clareza também, né? Exato. Quando que surgiu, me fala, essa clareza, então, para você nessa vida de finanças, que você viu que realmente esse é o caminho e onde a vida te colocou hoje? Legal. Bom, eu entrei em economia porque é o que estava mais próximo da minha realidade em relação à matemática, números. Mais Quando difícil, né? é difícil. E quando eu fui me deparar, eu entendi que não era só sobre matemática, era sobre história, fundamentos, tinha muita coisa envolvida. E Sim. ainda assim, eu tinha dúvidas do que eu iria atuar. E Aham. em uma conversa informal, no bar da faculdade mesmo, uma pessoa começou a me falar sobre investimentos, que era possível o próprio dinheiro trabalhar para ele mesmo, né? Sei. Então, você conseguiria ter rentabilidade com o seu dinheiro. E para mim isso foi um choque de realidade. Falei, como assim é possível, né? E nesse mesmo dia eu cheguei em casa, fui estudar, fui ver o que que um profissional para atuar com isso poderia ter como diferencial na sua carreira. E eu Hum. comecei a ver que tinha algumas certificações que poderiam te capacitar para atuar no mercado. E eu comecei esse estudo em 2018 para 19 Olha. e foi aí o começo de tudo no mercado financeiro como um todo, né? Então me preparei durante o ano, consegui me certificar e aí sim eu fui para o mercado buscar algum tipo de atuação. O que a gente tem mais próximo disso são bancos de investimento, são corretoras que hoje ganharam grande reputação, né? Nessa Sim. época ainda não era assim, É mesmo, não era, não né? era. Era mais o banco mesmo, né, que fazia esse Se papel. falava corretora de investimentos, a É, pessoa achava que era um bicho de sete cabeças, que era muito difícil você acessar, abrir conta. é Então, isso verdade. era o que eu tinha mais próximo da realidade financeira. E aí eu consegui entrar no mercado financeiro no mundo da consultoria, que a gente trabalha mais com planejamento. Então, é um Uhum. trabalho que a gente lida com pessoas, né? Muito mais do que número. Porque tem muitas variáveis por trás de uma pessoa, né? Por trás de comportamento.
E eu fui Sim. gostando cada vez mais de estudar essa parte humana de comportamento. O começo de tudo, então, foi em 2019, no começo para o mercado financeiro. E por que que eu escolhi esse nicho? Porque eu falei de dinheiro, porque eu quis sempre estudar. Na minha família, a gente sempre viveu muita volatilidade, altos e baixos. Então, Tá. eu já fui uma pessoa que já viveu num padrão bem legal, já vivi num padrão que a gente teve que diminuir o ritmo. Então, eu já passei por altos e baixos. Eu sempre falo que eu não conhecia os dois lados da moeda, eu conhecia os três, que é o lado que ninguém enxerga, né? Que é aquilo que está entre as linhas. É. E aí eu tinha um incômodo, porque eu falei, eu não quero mais viver esses altos e baixos. Eu quero viver numa constante, sempre ascendente. Então, eu prometi que eu não viveria mais esses altos e baixos, apesar do que eu vivo hoje, essa volatilidade, intensidade de coisas. Faz parte, Para né, o financeiro mesmo, do financeiro eu, desse eu mundo, né? prometi que eu não queria mais passar por isso. Então, foi aí que eu comecei a estudar de fato, né? Sei. E ainda assim, eu comecei a atuar com planejamento financeiro dentro de uma empresa, gostei muito, me apaixonei por esse segmento, consegui ajudar diversos clientes, ajudar consultores mesmo a se formarem, né, Sim, profissionalmente, sim, sim. e foi uma parte muito importante ali da minha carreira, porque era onde tudo estava começando, onde eu estava conhecendo o mundo, começando a causar o impacto que eu gostaria, É, mas ainda não era o suficiente. Eu sabia que eu podia e queria mais, né? fazer mais, exatamente. Mas eu fui buscar novos ares depois da consultoria, fui para corretora de investimento diretamente, lidar Tá. com ativos. Então, a minha porta de entrada foi o suporte, né? Aquele chatzinho que você clica no site, tem alguém que te ajuda por trás daquilo. Ah, sei. Eu era aquela pessoa. Ah, que legal. Então a gente tem que entender um pouco de tudo, tem que prestar atendimento sempre para uma pessoa, né? Então Sim, sempre tá tudo muito ligado a pessoas no que eu faço. sim, Não é é. só sobre números, sobre investimentos. E ali foi uma baita bagagem também. Só que o suporte ali, o atendimento não era suficiente. Eu queria realmente lidar com pessoas. Então eu consegui engrenar para a área comercial, para a área private da corretora. Ah, Então isso me deu uma bagagem de conhecimento técnico do que fazer com o portfólio, de, por exemplo, onde eu invisto meu dinheiro, o que que eu faço. Eu comecei a ter essa clareza na corretora das possibilidades que a gente tinha sei. no mercado, Que né? legal. E então eu fui conhecendo um pouco de tudo ali na trajetória, mas eu sempre vi que eu queria fazer mais. Ainda não era o suficiente e eu sempre tive a veia empreendedora, né? Meu pai é empreendedor, é negociador, trabalha com vendas. Tá. Então, eu sempre vi ele no telefone ali, indo pra cá, indo pra lá, no feriado, na praia, telefone, ligação. Eu sempre fui muito observador. Que bom isso, né? É Uma bom. referência, né? Boa. Exato. A gente pode aprender da própria forma, com os próprios erros e acertos, ou pode Sim, aprender com os erros e acertos das outras pessoas, que é o meu sim, caso. Eu sempre gosto de observar o cotidiano e tirar algum conhecimento, algum proveito disso, né? sim, sim. Então, eu usei os pontos positivos que tinham nessa atuação e os pontos negativos eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu vou fazer diferente, vou corrigir. E é o Ah, que está acontecendo. Então, esse foi um pouco da trajetória até o meu sócio hoje, o Felipe, chegar em mim em uma conversa e falar, como é que você está no seu trabalho? Eu falei, eu tô feliz, né? Ele, tá mesmo? Aí eu falei, acho que eu tô. Aí comecei a ficar com uma dúvida. E ele falou, tô com um projeto aqui, tô com um negócio, vamos montar um time, vamos expandir esse propósito, né? Vamos levar para mais pessoas, para a gente formar mais profissionais, porque uma coisa é eu levar a educação financeira para uma pessoa, ali é um trabalho de formiguinha, é um trabalho sim, uma detalhado, construção, né? Tem todo um porque processo. aqui no Brasil, você acha que poucas pessoas ou muitas pessoas têm educação financeira? O que que você acha? Pouquíssima. Pouquíssimo. Então, Pouquíssima. Eu acho que as pessoas não sabem, na verdade, o que é uma educação financeira. E eu queria tocar nesse ponto com você, primeiro. O que é uma educação financeira? educação financeira é tudo aquilo que faltou na nossa vida. Eu acho que é uma questão de base. De base, cultural, né? Exatamente. Então, é um assunto importante, mas não é um assunto interessante. Eu acho que poucas pessoas vão buscar hoje de forma ativa o que que é a educação financeira. Por que você fala que não é interessante? Será que as pessoas elas têm um certo receio quando fala números? É meio confuso. O que não seria interessante? Eu acho que a palavra educação, a gente ainda tem um déficit aqui no Brasil em relação à educação, né?
Tanto no sistema de ensino das escolas, faculdades, está muito retrógrada a educação, Uhum. né? Então, ela causa uma ancoragem, um viés na cabeça das pessoas que já faz, não, não quero estudar, não quero isso. Mas eu sempre tento levar que o conhecimento ele abre portas, né? Ele Sim. abre Ah, oportunidades. Então, de forma ativa, é a minha missão levar cada vez mais para a vida das pessoas. Só que é algo que a gente não teve no colégio, não teve na faculdade, não teve no trabalho, não teve dentro de casa. Se a gente teve, foi porque alguém passou por uma situação ruim e levou isso como que é o ensinamento. seu caso, né? Exatamente. Que é o Então, seu caso. até para mim, que eu atuo na área, foi difícil encontrar ali como eu poderia atuar profissionalmente, como eu poderia ajudar a vida das pessoas. Entender as necessidades, né? É Porque hoje algo em que dia. não é tão popular aqui no Brasil, é algo que faltou. Então, a educação financeira eu acho que é uma questão de base que as pessoas precisam para tomar boas decisões, para ter previsibilidade na vida, para realizar os seus objetivos da melhor forma, Com segurança, com né? segurança. Planejamento. Você falou uma palavra que as pessoas têm um pouco de. Não sei se você sente isso, ô Matheus. Ambição. Às vezes Uhum, assusta, né? Você fala, eu sou ambicioso. As pessoas olham sempre para um lado negativo. Aí eu tenho que completar. Eu sou uma pessoa ambiciosa, saudável. Uma ambição saudável. Eu tenho que falar isso. Porque se você fala ambição, nossa, ela é interesseira. Sim, eu sou. Eu tenho interesse. É o que você falou, de crescer, de evoluir, de conquistar, de realizar os meus sonhos, de poder prover, né? uhum, E aí as pessoas no Brasil não têm essa cultura de ter uma ambição, né? certo. Eu também tive referência de ambição, meu pai. Então eu cresci num ambiente onde meu pai falava para mim, a ambição é importante. A ambição ela vai te levar ao caminho que você quer. Se você não tem ambição, você não tem motivação, você não tem. E nas escolas, você fala muito dessa parte humanizada, né? Porque quando a gente fala de números, a gente sai um pouco, né, do lado humano, a gente vai Sim. muito para números, acho que talvez isso que já dá um tabu, né, uma crença limitante. E eu acho muito bacana esse seu lado, porque as pessoas quando têm problemas financeiros, automaticamente vai influenciar na saúde mental, na saúde física, num relacionamento, Acarreta no em tudo, né? profissional, em tudo. E eu acho muito bacana esse contato que você tem primeiro, é tipo um psicólogo financeiro, né? Você vai primeiro entender a dor, você vai educar a pessoa, você vai querer entender hoje o que dói nela, né? No sentido assim, tá tudo bem, vamos reorganizar, Você né, a percebe casa. que hoje é pouco conhecido esse tipo de atuação, Não né? tem, eu não vi. Pra mim, financeiro é assim. Números, tá bom pra você? Não tá? Não sei o quê. Sabe? Muita aquela coisa da bolsa de valores. Lembra aquele cenário que antigamente você via os No telefone, no no telefone, pregão, naquela aquela correria, naquele não sei o gritaria. quê, não tem tempo pra nada, a pessoa infartando, tal. E aí você tem que falar de números, não sei o quê. E eu senti uma tranquilidade quando você sentou comigo e me deu a clareza. Sim. É porque é aquilo, né? A gente tem dor de dente, a gente recorre a um dentista. O nosso Sim. carro quebra, a gente recorre a um mecânico. Então, a gente tem referências a quem buscar dependendo da situação que acontece no dia a dia. É. Só que em relação ao âmbito financeiro, se a gente tem um problema financeiro, a gente não sabe quem é recorrer. E aí vai reclamar com o marido, vai reclamar com a família, com o filho, com a mãe, com o pai, E não e resolve. não resolve, Aquilo né? vai, né, te Vai se tornando uma bola consumindo, de vai neve, vai consumindo. desgastando emocionalmente a É, gente, né? E tem muitas mulheres que, por exemplo, estão em momento de cuidar dos filhos, né, abaixo dela, e cuidar dos pais, acima dela, né? Então, como nossa, dosar tudo isso e ela acaba não cuidando da própria vida, da própria se saúde anula, financeira. né, se anula. Então, é algo que é pouco conhecido, é pouco, eh, procurado aqui no Brasil. Então, o meu papel é levar cada vez mais de forma ativa para as pessoas É, saberem que existe isso, que é né, possível, né, você que é falou, é possível. possível ter uma vida tranquila. Tranquila que eu digo assim, gente, organizada, se você tem vontade de comprar um carro, um imóvel, fazer um planejamento financeiro, viajar, né, vocês realizam sonhos. Eu quero que você me fale um pouquinho de como que é o dia a dia de vocês. Fala o nome pra gente primeiro, né, da empresa, Legal. da consultoria. A gente tem uma empresa que se chama Firece. Basicamente, a gente fez um trabalho agora de rebranding no final do ano, de posicionamento de marca, É. porque a gente viu que o nosso propósito ele se expandiu. A gente começou com o propósito de transformar vidas através da educação financeira. E
E a gente queria levar isso para todos os clientes. A gente leva isso para todos os clientes. Só que a gente viu que tinha algo muito maior dentro da nossa empresa, que era a nossa cultura. É o nosso ciclo de profissionais que a gente estava impactando essas pessoas também, né? Possibilitando elas terem uma atuação na carreira, a se posicionarem no mercado e ajudar cada vez mais pessoas, ajudar a gente nesse impacto em massa que a gente quer causar. Que Né? legal. E o nosso dia a dia é realmente ajudar pessoas a alcançarem esses objetivos da melhor forma, com tempo, dinheiro, porque é muito relativo, cada um precisa de educação financeira. Tem duas pessoas que podem receber a mesma renda mensal, mas o planejamento para cada uma É totalmente diferente. diferente. É diferente, né? Cada uma está em um momento, cada um tem uma prioridade, tem um padrão de vida. Né? Então, Exatamente. a prioridade para algumas é um carro, a prioridade para outras é viajar, para outras é a aposentadoria, para outras é sair no fim de semana mesmo e não pode faltar aquele lazer e tá tudo bem. Né? A gente É não o que você julga. falou, a prioridade, né, de cada um. Você falou de aposentadoria. O brasileiro, ele se preocupa com a aposentadoria? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que... Na verdade, ele se preocupa, mas acho que o que falta é buscar formas De como, né, de garantir como, né? essa Ele tem essa aposentadoria. preocupação, mas não sabe como resolver. Porque eu acho que ninguém quer depender de INSS para sua aposentadoria. Mas é possível, né? É possível se aposentar sem depender Sem de depender. INSS. E assim, Lacerda, eu chamo ele de Lacerda, gente, desculpa. Matheus Lacerda. Isso aí, pode ser. Ô, Matheus, a pessoa quando chega lá no escritório de vocês, qual que é o público? É mais homem? É mais mulher? Chega desesperado? Ou chega assim tranquilo, querendo, né? Como que funciona isso? Porque eu imagino assim, a mulher, ela é mais tranquila para algumas coisas, o homem para outras, né? Mas quando se fala de finanças, eu acho que ambos assim ficam meio quem não entende, quem não tem um planejamento, quem é muito consumista, por exemplo, quem não tem uma organização, ou eu quero ficar bem, como que eu faço? Como que chega assim? Tem pessoas que chegam com depressão, perdeu tudo e vocês conseguem resgatar? Como que é? A primeira conversa sempre é uma surpresa, né? A gente sempre faz uma primeira conversa de alinhamento de expectativas de ambas as partes. Tanto para a pessoa conhecer o nosso modelo, a forma que a gente atua, o que a gente pode fazer, quanto para a gente entender o estilo de vida, o posicionamento, o que ela pretende, as prioridades. Certo. Então, é igual quando você vai no médico. Você pode ir no médico para resolver uma doença ou você pode se precaver dessa doença, né? Depende do momento que você chega, porque a gente consegue ajudar pessoas que estão endividadas a saírem das dívidas, pessoas que estão bagunçadas a se organizarem, que é a maioria dos casos. A gente eu tá imagino, falando de mais de 80% dos nossos clientes se enquadram nesses bagunçados que querem o norte, que querem previsibilidade, querem saber se aquilo que estão fazendo está no caminho certo, se estão perdendo alguma oportunidade que tem no mercado como um todo. Então, grande parte desses clientes se enquadram nesses bagunçados que a gente acaba apelidando. Organiza a casa, né? Só para saber para qual frente a gente vai. E tem também os poupadores, que são aquelas pessoas que já poupam recursos, já têm um patrimônio acumulado, mas ainda assim precisam de mais qualidade para investir, precisam de mais assertividade. Né? Então, a gente atende diversas demandas e diversos públicos também. Desde o empresário ali que já tem a sua empresa formada, já tem grande patrimônio, até o estagiário que está começando agora na vida profissional, que tem um salário mínimo, menos às vezes que um salário mínimo. Todos precisam de educação financeira. Isso que você falou de estagiário, né? Você sente que os jovens hoje em dia estão mais preocupados em planejamento financeiro? Como que é? Assim? Porque os empreendedores já estão ali na frente, né? Os jovens estão iniciando uma vida, uma carreira. Eles têm planejamentos futuros? Falta bastante planejamento, né? A gente vê que hoje os jovens já têm disciplina ali em relação a poupar dinheiro, em relação a guardar para o seu futuro, né? Eles já têm a inteligência de que poupança não é investimento, já estão mais familiarizados com CDBs de banco, né? Não sei se já ouviu essa sopinha de letrinhas que tem no mercado financeiro, mas o CDB é bem comum, é um investimento que te coloca, te abre portas no mercado, né? Então, quando a gente começa a conversar com alguns jovens, a gente já vê que eles têm uma certa educação já para começar a investir, né? Mas ainda assim tem muitos pontos de melhoria que ele não entende que o tempo é o que ele tem mais a favor na vida dele para acumular riqueza, né? Não é o quanto ele ganha, e sim o tempo que ele tem para acumular. Então, o que o jovem tem de vantagem é esse tempo, porque é muito melhor você ter 10 anos e conseguir poupar
R$ 500 por mês do que você ter 5 anos para poupar e poupar o dobro desse valor. Né? E O vocês tempo fazem te esse ajuda muito papel, mais. né? Vocês dão o direcionamento, obviamente cada caso é um caso, vocês começam a ter uma visão a longo prazo, né? A Assim, longo prazo. tipo, se você economizar tanto. Agora, uma dúvida que eu tenho, que acho que muitas pessoas vão ter também. Como investir hoje no Brasil? Qual é o melhor investimento? Assim, como que funciona isso? É muito comum a gente receber essa pergunta, né? As pessoas que me veem falam, pô, onde que eu invisto? Qual que é o melhor São investimento? várias dúvidas, eu acho que é um portfólio muito grande, né? Muito. A gente está falando de mais de 125 mil possibilidades no mercado como um todo. Então, você abre o aplicativo da corretora da Pretinha, vão ter lá mais de 1.000 possibilidades. Se abre na Roxinha, vão ter mais de 500, E mais de quem não 2.000. entende acaba ficando mais confuso, né? E às vezes pode correr o risco, né, de fazer algo errado. Por isso que é Exato. importante o papel de vocês, né? Exatamente. Então, investimento, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem que, em primeiro lugar, entender o objetivo que a pessoa tem na vida dela. Sim. Porque investimento não é o fim. Você não vai guardar dinheiro para investir. Você vai investir para alcançar algo. Né? Então, a gente foca nesse fim, nesse algo que você quer atingir. Então, para que você quer guardar dinheiro? O que te motiva? Eu sempre falo que guardar dinheiro é algo muito chato. Ninguém quer guardar dinheiro. Você não quer deixar de vestir bem no dia a dia, comprar roupa. Você não quer deixar de comer bem. Você não quer deixar de sair no final de semana. Principalmente aqui em São Paulo, que é uma vida, né, gastronômica. Tudo gasta dinheiro, né? Então, a gente não quer deixar de fazer esse padrão, de viver a vida. Né? Então, a gente primeiro tem que identificar o que motiva você a guardar dinheiro. Ponto. Então, você vai me falar, Matheus, eu tenho esse objetivo, eu quero conquistar, por exemplo, um carro daqui 3 anos e esse carro é esse modelo, dessa cor, legal. Idealizou o seu plano, né? O seu objetivo. Tá. Com isso, a gente começa a pesquisa no mercado para identificar qual investimento vai se relacionar com esse objetivo. Então, eu não vou me expor em um investimento de alto risco, por exemplo, que é um investimento que eu entraria pensando ali em ver esse dinheiro daqui 10 anos, para um objetivo de 3. Eu vou em um investimento que tem ali as características mais a curto prazo. Né? Então, a gente primeiro identifica onde quer chegar. Tá. E aí, depois, as formas que a gente pode chegar lá são diversas. Mas, até te dando uma dica, né? Respondendo um pouquinho quais melhores investimentos. A gente tem diversos. A gente tem classe de ativos de renda fixa, que você empresta o dinheiro para alguma instituição e ela te paga juros. A gente tem fundo de investimento, onde o seu dinheiro vai para um grupo de investidores e você se torna um cotista. E aí você participa dessa variação aí do grupo como um todo. Tá. A gente pode investir em moedas, pode investir em câmbio, né? Então, câmbio, é verdade. O dólar hoje, eu acho que é muito importante a gente ter patrimônio em dólar. Eu acho que não é nem pensando em rentabilizar, é pensando mesmo em proteção. Então, o dólar hoje, eu acho que recentemente que virou um burburinho, né? Nossa, você viu quanto o dólar subiu? Aí a pessoa fala, vou esperar cair mais para comprar. E tem gente falando isso desde que o dólar tava R$ 2, né? É a falta de cultura também, né? É a falta de cultura. Então, a gente quer cada vez mais incentivar essa cultura de ter patrimônio em dólar, de começar a ter um portfólio diversificado, né? Com características de liquidez, acúmulo e crescimento. Então, são esses 3 tipos de classe que eu separo os investimentos. O que é a liquidez? É a facilidade de você transformar o investimento em dinheiro. Então, por exemplo, uma liquidez alta, eu consigo transformar aquele investimento em dinheiro rápido. Né? Eu peço o resgate hoje, amanhã está na conta. Isso é uma liquidez alta. Então, eu tenho que ter investimentos com essa característica na minha carteira. Caso eu precise do dinheiro, eu vou lá, resgato. É esse dinheiro que eu posso contar no dia a dia. Tenho que ter investimentos também de acúmulo. Então, investimento que eu vou ter que ser disciplinado a recorrentemente eu investir lá. Né? Então, eu vou estar acumulando todos os meses, crescendo. Então, é um investimento que você esquece, né? Você vai deixar acumulando. Você vai colocando lá como se fosse seu baú. Todo mês você coloca e é como se fosse um boleto, na verdade. Você encara como se fosse um boleto para os seus objetivos. Porque guardar dinheiro é chato, agora você tem que saber o que te motiva. Verdade. E tem investimentos de crescimento que você vai deixar lá e esquecer realmente que não precisa pôr mais. Você vai deixar lá acumular e é o tempo que vai te ajudar a crescer. Então, a gente separa uma carteira bem diversificada nessas 3 categorias. E aí, dentro de cada categoria, tem diversas formas, investimentos que a gente pode buscar, pode investir, enfim. Então, vai depender muito do momento do mercado. Se a gente, na economia, está com uma taxa de juros alta, se está baixa,
o preço do dólar, são alguns fatores econômicos que impactam na nossa tomada de decisão, para onde o nosso consenso ali de mercado está apontando que vai ser rentável, vai dar para tirar um bom proveito. Então, é muito de momento também. É, um Essa momento. pergunta, depende de quando você faz essa pergunta, pode ser que venha uma resposta diferente, É, assim, por causa do cenário, né? Ele é muito volátil. E impacta bastante. impacta muito. E aí, Matheus, como que o seu cliente ele sabe o perfil dele? Porque existem vários. Eu quero que você fale isso. Vários tem um perfil de risco, conservador, ultraconservador, né? Como que é? E qual geralmente é a faixa etária, assim, Tá. de cada perfil? Porque eu imagino que perfil de risco não é pessoas mais sênior. Pessoas mais jovens tendem a ser mais arrojadas, né? Elas têm um Uhum. apetite pelo risco maior. Tá. E quando eu falo risco, ela tá se expondo com o potencial, buscando muito mais o ganho do que a perda. Ela quer se expor à volatilidade, né? Então, pessoas jovens tendem a ser mais arrojadas, até porque elas têm tempo. Elas estão numa fase que, se acontece algo com o recurso, não vai prejudicar tanto o padrão de vida delas, não vai faltar de repente para um filho, não vai faltar para dentro de casa, não vai faltar para a esposa, diferente de pessoas mais velhas que tendem a ser mais conservadoras, já estão em outro momento de vida, têm outras prioridades, estão buscando outras coisas, não está naquele momento de crescimento, e sim de manter, consolidar a vida ali, ela quer segurança, né? Tá. Então, os jovens tendem a ser mais arrojados, né, agressivos na classe de ativos que eles vão escolher, Uhum. e as pessoas mais velhas tendem a ser conservadoras. Mas sempre a gente tem uma primeira conversa que chama análise financeira. É um Uhum. alinhamento breve de ambas as partes, e a gente começa a entender o estilo de vida, os hábitos daquela pessoa, onde ela quer chegar. E só depois dessa primeira conversa que a gente consegue diagnosticar, ó, você tem um perfil que você tá um pouco arrojado demais ali Fora, para né? aquilo que você tá buscando. É. Eu falo, ó, você tá bem conservador, vamos dar uma acelerada, que dá pra gente fazer mais coisas, dá pra chegar lá mais rápido. Então, tem que identificar primeiro Fazer essa conversa, essa né? conversa Entender o estilo da inicial, né? pessoa. Não tem jeito, isso daqui é, é imprescindível ter essa conversa, né? Aí a É, gente que é consegue através disso que você concluir o que vai. aquela pessoa precisa, se o que ela tá fazendo tá da forma correta, se tem melhorias. Então, após as conversas que a gente consegue entender e dar um direcionamento mais certo. Que legal. Essa conversa, eu entendo que é uma conversa muito importante, que aí vem um lado humano também, né? E eu acredito que vocês devem lidar com todos os tipos de situações, né? Emocionais, financeiras, tal. É, acontece de uma pessoa ter um choque de realidade. Acontece. Direto, direto. Como que vocês lidam com isso, assim? Tipo, a pessoa fala, meu Deus, como eu tô fora. Ou então, não, eu tô indo bem até, né? Quero melhorar. Mas eu acredito que isso impacta muito na vida da pessoa. E a pessoa, de repente, ela se vê numa situação que ela faz uma autoanálise. Tipo, eu estou com problemas, né? Preciso entender o porquê, né? Que tá acontecendo isso na minha vida. A gente costuma falar que nosso trabalho, 80% é comportamento e 20% são números. Então, Olha como é. é muito sensível, né? A gente entra na parte humana da pessoa, de entender as motivações, de entender gatilhos, né? Então, a pessoa tá Gatilhos, gastando ali, ela não tá nem a percebendo. É uma compulsão, né? compulsão. A pessoa ficou triste, para ela ficar feliz, ela tem que fazer uma compra, né? Então, percebe que não é o quanto ela ganha que faz diferença, e sim os hábitos, é o comportamento que tá por trás dela. Então, a gente entra nessa abordagem muito humanizada, de entender realmente o que a pessoa quer, se coloca no lugar dela e deixa ela muito à vontade. E a gente sempre Sim. fala que é uma primeira conversa que ou a gente vai rir ou vai chorar, né? Acontece de tudo. A pessoa tem um choque de realidade que ela chora, mas a gente Naquele momento, né? naquele momento, mas a gente acolhe, abraça e fala, calma, vai dar Vai certo, dar vamos certo. junto. E tem a pessoa que dá risada de desespero, né? Ela ri pra não chorar, porque ela fala, É, de que é isso? nervoso, né? Porque é um Uber de 40 aqui, é um iFood de 30 ali, de 70, de 100, e ela acha que um pouquinho não muda. Então, é incrível isso que você falou, né? Uber, iFood, R$ 20, R$ 30 aqui, É só um pouquinho, é é um barato. número, né? Agora, se fosse 100, 200, mas aí você vai somando isso, você vê, você fala, gente, é um salário, é um salário. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu gasto 3.000, 4.000 de Uber. Eu falo, gente, mas é o que você falou, é o comportamento da pessoa, tem que entender, né? Porque às vezes a pessoa não tá legal e aquilo é uma fuga. É uma fuga, Para ela exatamente. momentânea, né, então ela precisa. E vocês fazem um papel importante, porque vocês ajudam, melhoram, e vocês resgatam uma pessoa, né. Exatamente. A gente
só tende a melhorar a vida da pessoa, porque ela tá perdida. É aquilo que a gente tá falando. Falta na vida da pessoa alguém para ela desabafar, para ela ter uma troca Tem um sincera. suporte. Geralmente ela recorre ao gerente do banco ou ao assessor da corretora. E assim, eu admiro essa profissão, porém é aquilo, né? A pessoa da instituição pretinha, ela não vai falar, vai lá na amarelinha que tem uma oferta melhor. Ela vai trabalhar em prol daquela instituição, dentro do escopo dela. É o papel dela, Então né? ela te ajuda, mas não se coloca realmente nos seus objetivos. Ela não entende onde você quer chegar de forma tão detalhada e precisa. Se você precisar de uma alternativa que ela não tem na instituição, ela tem que ter uma boa índole para falar, ó, vai naquela instituição e buscar. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, Não, porque né? você vai ficar ali. E esse suporte que vocês dão, esse acompanhamento, né? Eu acho tão importante porque, às vezes, a pessoa que está na instituição ela não tem um tempo disponível que nem vocês têm também. Ela não está ali para... Às vezes você fala, pô, tô precisando, tenho uma dúvida, tenho... Ela fala, mas não tecnicamente. Falando como vocês pegam, olha, vamos sentar aqui e tal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tinha muitas dúvidas, assim, qual é o meu perfil? Né? O que eu quero para minha vida? E aí as pessoas chegam com planejamentos assim, tipo, e aí fala, quando conquista o que vocês planejaram, como que é? Acredito que seja uma reação maravilhosa, mas a pessoa fala, é tão bom, né, você chegar, conquistar, realizar sonhos, né, que não são impossíveis. Eu acho que o que me segura, o que me motiva a fazer o que eu faço é esse reconhecimento sobre o que a gente faz. Né? Essa mudança, esse impacto que a gente causa na vida das pessoas. Porque a pessoa chega no ponto A, a gente leva no ponto B. E é notório, né? Essa transformação, esse impacto que a gente causa. Só que é um trabalho muito lado a lado. Depende tanto da nossa parte, como planejador financeiro, quanto do cliente. Para ele entender que se não tiver uma comunicação, se tiver ruído, a gente não vai conseguir dar um direcionamento preciso. Tem que ter essa afinidade, Tem né? que ter essa clareza. afinidade. Então, quando a pessoa entende que é um trabalho que depende de ambas as partes, ela engrena e vai embora. Aí é sucesso. Né? Mas E é tão prazeroso, né? Você vê a pessoa conquistando, né? Eu acho que a base principal é acreditar. É acreditar. Porque tem gente que fala, porque o salário, é o que você falou, ele não vai definir. O que vai definir é onde você vai investir, como você vai lidar com seus gastos, entendeu? E eu gosto muito disso, de planejamento, Matheus. E assim, a partir do momento que você alcança um sonho, você vai querer outros, né? A sua ambição tem que ser sempre oxigenada, né? Porque eu já quis coisas que hoje eu conquistei, e se eu não tivesse oxigenando essa ambição, talvez eu estaria triste, frustrado. Que foi o que aconteceu quando eu atingi e falei, ué, eu já quis tanto isso, eu preciso de mais. Eu já consegui, agora, o que eu vou querer mais, né? A ambição sempre tem que ser renovada, Tem que ser renovada, exatamente. E vocês fazem um papel também de orientar, né, os clientes no sentido assim, estamos juntos, mas você também precisa no seu dia a dia saber lidar, né, com você, né, tipo... Exato. A gente educa e ajuda a pessoa a colocar na prática. Mas a educação, ela vem para te tornar independente, para você aprender a fazer da própria forma. Né? Lógico, cada um tem um tempo. Às vezes isso acontece em 3 meses, às vezes acontece em 1 ano. Tem cliente que já está comigo há mais de 5 anos, então... Tem cliente que foge, que não aguenta? Tem, mas é aquele cara... Eu queria fazer essa pergunta, que às vezes a pessoa, né, fica, ai meu Deus... Tipo, não vou conseguir, né? E fica nessa, né? Deve ter, né? Você falou. Assim, tem pessoas que têm um problema e estão acomodadas, e tem pessoas que têm um problema e estão incomodadas. A gente gosta de lidar com quem está incomodado, com quem tem um problema. Porque a gente não quer ficar insistindo que a pessoa tem que mudar. Porque a única pessoa impactada é ela, se ela não conseguir atingir o que ela pretende, se ela não seguir o que a gente coloca como trilha ali na jornada dela. Né? Então, a gente gosta de conversar com pessoas incomodadas, que estão dispostas sair da zona de conforto, né? Exatamente. A gente faz de tudo porque a gente enxerga que tem potencial de melhoria, mas se a pessoa não quer melhorar, se é algo que vem dela, paciência, né? Cada um. A gente faz de tudo que pode para melhorar a vida da pessoa. Sim, é um dos papéis, né, de você. Porque as pessoas também chegam assim, eu tenho que investir muito? Tenho que investir muito para... começar um planejamento? É muito comum chegar lá e falar, investimento é só para rico. Quando eu tiver dinheiro eu falo com você. Exato. E não é isso. Você tem que falar comigo antes de ter dinheiro. Porque quando você pegar o dinheiro na mão, você tem que estar preparado
Porque primeiro você aprende a administrar R$ 1.000, depois você aprende 10 mil, depois você aprende 100 mil, depois você aprende 1 milhão. Você não tem que esperar pegar 1 milhão para você começar a se educar, né? Até Então, porque se você tiver 1 milhão, no caso, chegar antes, esse 1 milhão vai aumentar. provavelmente você vai estar fazendo alguma coisa que não é o saudável, não, Não é o saudável, mas com vocês esse 1 milhão já se torna muito mais, né, no Exato, caso. exato. Que legal. Eu quero que você fale um dos maiores desafios que você já teve, assim, nessa área que você tá. Um dos maiores desafios? Nossa, que é tanto desafio, é desafio. Todo dia eu vou pensar algum caso específico. Um caso que te impactou, assim, que você viu que a pessoa chegou ali e vocês fizeram um trabalho com ela, né, Tá. humanizado e tal, e depois você viu que a pessoa conseguiu e esse sentimento, putz, deu certo. Mas eu quero um exemplo Tá. de desafio pra Eu você. tenho que o foi. exemplo do João, é uma pessoa que eu já tenho há mais de 3 anos. Quando eu comecei o contato com ele, ele tinha uma dívida de mais de R$ 150 mil. E aí você Nossa. fala, ferrou, tá acabado, não tem o que fazer. A pessoa chega sem norte, ela chega depressiva, chega triste. A gente, calma, você tá endividado, mas vamos fazer uma gestão de crise, vai com calma, a gente tá aqui para ajudar. Gestão de crise. Gestão de crise. Que E interessante. esse suporte emocional, esse suporte comportamental é muito mais importante do que qualquer coisa, principalmente para as pessoas. E eu sempre mostrei muito presente, sempre fui muito positivo, falando, não, calma, vai dar certo, a gente vai virar isso, né? E ano passado ele virou essa curva dessa dívida de menos 150 mil para começar a virar um poupador. Hoje ele já tem mais de R$ 20 mil guardados, Nossa. né? Então já começou a acumular patrimônio, todos os meses ele poupa, ele já direciona para aquela conta específica que é o investimento para atender o objetivo dele, né? Que legal. E cada vez mais ele está perto do objetivo que é dar entrada no apartamento dele. Realizar Então, um sonho, ainda né? esse ano a gente vai começar a fazer isso. Então, esse foi um baita desafio que eu vi uma transformação da água para o vinho, assim. Foi notória essa diferença de Que pegar uma legal. pessoa endividada, tornar ela investidora, já a gente alcança o objetivo dela, mas tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu acho que tem paciência. Uma coisa que você faz muito bem, você passa a segurança também, né, para o Exato. cliente. Tipo, vai dar tudo certo, eu tô do seu lado. Não depende só de mim, depende de você, Depende de principalmente. ambos, né? Ambos, cada um vai fazer seu papel. Mas deve ser muito legal você ver essa pessoa antes e hoje. Exato. Até o semblante muda, né? Sabe que eu cresci com um ditado muito assim, que a pessoa quando ela tá com um problema financeiro, ela carrega o mundo nas costas, não é? Eu acho que Ela você fica assim, pra dentro. Relacionamento, casamento acaba. E isso vocês ajudam até nisso, né? De o melhorar. empoderamento financeiro é muito importante, né? A pessoa tem que ter o sentimento de que ela pode, de que é possível. Sim, nossa, adorei isso. A saúde financeira eu acho que é uma das principais que você tem que cuidar para levar todas adiante. É claro, saúde física, saúde espiritual, saúde social, saúde familiar, saúde financeira, saúde intelectual. Tem várias saúdes, né? Tem que estar tudo Tem que estar tudo alinhado. Só alinhado. que se o financeiro não está bem alinhado, você vai prejudicar todas as outras, né? Você vai Exatamente. acarretar esse problema para relacionamentos, para família, para filhos, para pais. Então, eu acho que é uma das principais saúdes a serem cuidadas. E é aquilo, né? As pessoas não sabem como cuidar, geralmente. Então, agora a gente está aqui à disposição para resolver qualquer caso. Depois a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, um QR Code para vocês conseguirem ter acesso a essa primeira conversa, fazer essa análise financeira, entenderem como vocês podem melhorar na sua vida, né? O que vocês podem fazer de diferente para chegar em caminhos que vocês almejam, porque loucura é querer resultados diferentes, fazendo rápidos, exatamente né? tudo igual, né? Então você não vai ter uma diferença na vida se continuar fazendo o mesmo, você precisa mudar, né? Mudar, virar a precisa- chave. Você sente que as pessoas têm dificuldades ou não querem ter qualidade de vida? Eu acho que qualidade de vida todo mundo quer ter. Me fala o que é qualidade de vida Qualidade de vida pra você. é relativo para cada um. Eu sei. Qualidade de vida para mim é família. Eu sou um cara muito família, então eu estar bem com a minha família, conseguir proporcionar o melhor para eles, conseguir ajudar em casa, conseguir proporcionar um lazer, proporcionar tempo de qualidade, né? Sim, Então, tempo de qualidade. qualidade de vida é muito relativo, para cada um ter um valor diferente. Sim. E todos eu imagino que queiram a qualidade de vida, mas não fazem jus às ações do dia a dia para obter essa qualidade de vida, né? Eu sou do tipo de pessoa que trabalha primeiro, curte depois, mas tem muitos que vamos curtir agora, a gente não sabe o dia de amanhã, não sei se eu vou estar vivo, e elas preferem Intensos, né? elas preferem contar que não vão estar vivas e vamos viver hoje do que ela vai estar viva e querer estar bem lá na frente. Uhum. Então, qualidade de vida eu acho que
muitos querem, mas não fazem jus para realizar essa qualidade de vida. É o que eu sinto. Eu acho que as pessoas, elas não sabem nem o que é qualidade de vida. É muito particular, né? Se você me pergunta para mim o que é qualidade O de que é vida. qualidade de vida, né? Ter paz, Ter paz. ter saúde, É fazer o que eu gosto, estar com as pessoas que eu amo. Isso para mim é qualidade de vida. legal. Eu acho que as pessoas se preocupam muito hoje. Trabalho, 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 acho legal, mas se esquecem. Se esquecem que o trabalho é importante, mas tem que ter um equilíbrio, Tem que ter um equilíbrio. né? Cuidar de você, cuidar da sua saúde, ficar próximo das pessoas que você ama. Falar muito, eu amo você. Eu acho que o contato, né? Fica Sempre muito é superficial as tudo pessoas. relacionado à humanização, né? A pessoas e E a falta de saúde financeira afastam as pessoas, né? afasta. Porque você não curte, você não tem qualidade, você fica mal, você não socializa. Aí tem aquela polêmica, dinheiro não traz felicidade. Eu comecei a entender que o dinheiro não traz felicidade, ele traz liberdade. O dinheiro traz liberdade e a liberdade pode te trazer a felicidade. Porque uma pessoa livre É, provavelmente não vai ser infeliz, eu imagino, né? mas sabe por É quê, uma tendência. Matheus? As pessoas falam isso, que dinheiro não traz felicidade, porque não tem ambição saudável. Essa coisa, dinheiro traz felicidade, se você souber usá-lo, se você saber dosar bem, investir bem, O dinheiro é uma ferramenta, é um gastar meio de bem. troca, mas cabe Exatamente. à pessoa que está ali com o dinheiro conduzir, utilizar da maneira correta, né? Exato. E aí vai te trazer várias felicidades. Felicidade também é muito particular, mas ele traz felicidade. Porque para tudo a gente precisa do dinheiro. Se você sair daqui, se for na rua, você vai precisar do dinheiro para alguma coisa. Para tudo, para se locomover. Para se locomover, para se alimentar, para se vestir, para pagar sua moradia, para tudo, né? Para lazer, principalmente aqui em São Paulo a Que gente traz precisa. felicidade. Então, eu acho que tudo isso vai te proporcionar felicidade. Então, É, indiretamente, a gente precisa do dinheiro para ser feliz, pra fazer as coisas. sim. E o que acontece é pegar situações de casais que já estão muito desgastados ali pela questão financeira mesmo, que foi um problema, ou está sendo um problema. Outro dia eu fui no restaurante, o casal da mesa do lado brigando. Não, é que você não compra roupa e você gasta em bar todo fim de semana, que isso. E um grande estresse ali que eu falei, caramba, Desnecessário, né? se a pessoa tivesse uma educação financeira, provavelmente não estaria brigando. É. E a dificuldade de muitos casais é que às vezes não sabe separar o racional do emocional, né? Então elas precisam de uma pessoa externa, de um racional, entrando numa situação emocional para atuar e dar um caminho falando, calma, vocês vão guardar dinheiro junto, ou o que vocês estão fazendo não vai ser saudável para a saúde de vocês. É. Então, para muitos casais isso resolve porque precisam de uma pessoa mais fria, uma pessoa que vai ser imparcial ali aos dois, né? Não vai estar nem do lado dela, nem do lado dele, vai falar, calma, vocês têm que estar bem, vamos trazer harmonia. É. E fazer esse alinhamento, eu acho que é muito importante. Você me trouxe agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual a porcentagem de mulheres que vão procurar? Existe preconceito? As mulheres chegam assim se sentindo. é, Como eu posso te dizer? Não empoderadas, sabe? Tipo, ai, eu preciso ter uma educação financeira, eu ganho mais que meu marido. A gente tem mais de 1.000 clientes hoje na nossa empresa, pessoas físicas, e 60% dos nossos clientes são mulheres, 40% homens, e são mulheres ali que têm uma faixa etária de 30 até 45 anos, mais ou menos, falando como média, né? A gente tem Aham. idosas, tem pessoas É isso que eu ia perguntar, qual o estagiárias, perfil, tem de né, dessas tudo, né? mulheres, tá? Mas a média é essa. E um sentimento muito comum das mulheres que chegam lá é o sentimento de que elas poderiam estar fazendo melhor do que estão fazendo hoje. Culpa. Você acha que elas Culpa têm de, muita? meu, eu tenho que melhorar, eu podia estar melhor do que eu estou hoje. Eu não sei se o que eu estou fazendo está correto. É uma questão mais, tipo, comportamental e Ah, de tá. validação se o que ela está fazendo está correto. Acontece muito essa impulsividade, né? Dela De colocar o gasto. sentimento dela nos custos dela. Então, tô Gente, estressado, eu vou isso. comprar uma roupa, eu vou isso, aí eu fico feliz. É normal. Eu fico bem também quando eu compro algo, mas Mas tem que saber tem que dosar, saber se né? policiar no que você está fazendo. Às vezes você não compra na mesma hora, espera passar um dia e volta lá, vê se você compraria, né? Se você quer muito, É um não compra na impulso, hora. se E aí segurar, você consegue né? medir se é um impulso, se realmente você precisa, se você quer, enfim. Porque às vezes a gente compra, realiza e esquece É, e passa batida, né? é. Então, um sentimento muito comum que as mulheres têm é de que elas poderiam estar fazendo mais do que estão fazendo hoje, principalmente em relação à organização, em relação a poupar.
não é o quanto E se elas... garantir, né? E se garantir, principalmente ter segurança Ter a garantia. para aposentadoria, ter o sentimento de independência, de empoderamento, que não vai depender de nada, que não vai depender de órgão nenhum, que não vai depender de pessoa nenhuma para sua Essa independência independência financeira. financeira. Eu queria que você falasse mais sobre. Não importa se é homem ou mulher, eu acho que a independência financeira é algo muito importante. Eu vejo ainda, Matheus, eu era da área comercial, né? Uhum. Trabalhava, fazia reuniões em empresas grandes e eu via diretoras, CEOs, e ainda existe um preconceito, sabe? E isso impacta no relacionamento, homem e mulher, no sentido assim, o homem tem preconceito que a mulher ganha mais que ele, geralmente. A sociedade também, né? Mas assim, a mulher que chega até vocês, elas têm também essa questão, assim, de se garantir, mesmo sendo casada? Sim, sim. Ela quer ressaltar cada vez mais esse empoderamento, essa independência financeira. Para mim, o que que é a independência financeira / liberdade financeira? É você viver o padrão de vida que você almeja, né? Você conseguir custear o seu padrão de vida Tá. sem precisar gerar renda de forma ativa, e sim de forma passiva. O que que é a renda passiva? Quando o próprio dinheiro gera o dinheiro. Então, vamos colocar um exemplo em números. É bom a gente saber direitinho, né? O que é renda passiva e renda ativa. A né? renda ativa é a renda que nós mesmos colocamos os esforços para ela poder ser gerada. E a renda passiva, ela mesmo gira, ela Gira. se autossustenta. Né? Então, vamos colocar um número. É a famosa frase, né? Eu vivo de renda. Eu vivo de renda. Quem não quer viver de renda? Né? Então, você atinge essa liberdade quando essa renda consegue custear o seu padrão de vida e é só viver, né? Aí você começa a entender o que é mais sobre estilo de vida, é o que você quer fazer, é o que você gosta, enfim. Então, vamos colocar em números. Se você atingir um patrimônio de 100 mil reais, e esse patrimônio te rende 1% por mês, ele vai render R$1.000. E esse R$1.000 que é a sua renda passiva. Aí você pergunta, esse R$1.000 é suficiente para custear? Ainda não. Então você ainda não atingiu a sua liberdade financeira. Você vai atingir quando esses números casarem e você conseguir se autossustentar sem gerar a renda ativa. Tá. E é o objetivo de muitos. Né? Às vezes a liberdade financeira para uns vai ser com valor, para outros vai ser com outro. Sim, outros são mais ambiciosos, outros buscam mais a segurança, o outro quer viver um padrão de vida lá em cima. Então a gente tem que se adaptar, encontrar a necessidade individual de cada um e se adequar a essa necessidade, né? Nossa, que legal isso. Eu acho que essa independência financeira é muito importante. Poupa muitas situações como essa que você viu, né? No restaurante e tal. Eu acho que tem que ter inteligência, né? Eu acho que as pessoas precisam hoje de motivação, de saber que é possível. É possível. Porque... Não importa o quanto você ganha. Tá tudo muito difícil hoje na população, na economia. Não tá fácil para o brasileiro. Então, assim, as pessoas precisam de motivação. Elas precisam se apegar a algo, elas precisam saber que é possível, elas precisam sonhar mais. Né? Hoje, você pergunta para muitas pessoas e elas não têm claro nem qual que é o objetivo dela, curto, médio e longo prazo. Ela sabe geralmente o que ela quer atingir esse ano. Mas pergunta o que ela quer atingir daqui 5. Ela não vai ter essa clareza, muitas vezes. Às vezes ela quer fazer uma grande viagem, mas não tá tão claro ainda esse objetivo. Ela fala, eu quero sair do país. Aí você fala, pra onde? Não sei, eu só quero sair do país. Não, vamos tangibilizar, né, esse objetivo, vamos tornar isso real. Fala o lugar que você quer viajar. Eu quero ir pra Espanha. Tá, vamos colocar uma data. Eu quero ir daqui 2 anos. Me fala um valor que você precisa. Eu preciso de R$20 mil. Beleza, então vamos focar nisso que isso vai acontecer. Sim. E essa motivação que a gente leva para as pessoas... realizarem, né? Realizarem. Ver elas realizando, se sentirem realizadas é maravilhoso. É o que move, né? O trabalho. É muito legal isso. Você realizar sonhos através do seu trabalho e falar, é sobre isso, né? Tá dando certo. A vida me colocou nesse caminho onde eu fui atrás, né? Você desde novo, com todas as suas experiências, né? Toda a sua... O brasileiro, ele tem o costume de ser muito imediatista, né? Então, ele quer algo, ele vai lá e financia. Quero o meu AP, eu vou financiar. Eu quero o meu carro, deixa eu financiar aqui. O crédito, ele é muito comum aqui no Brasil, né? O brasileiro precisa, ele é muito imediatista. E a gente vem para curar esse imediatismo, para falar, calma, você vai chegar lá, mas vamos chegar da melhor forma, de forma mais saudável. E trazer projeções, não só a curto, como a longo prazo também. Né? Então, fazer a pessoa idealizar os objetivos dela para 5, para 10, para 20 anos. Mostrar que daqui 20 anos, ela fazendo o mínimo, ela consegue chegar em um lugar distante. Né? Que não é o quanto ela
o quanto ela ganha, mas sim o quanto ela guarda que faz diferença, a constância, né? Exatamente. Só a prática, ela virar a chave, né? O primeiro passo é esse, né? Virar a Isso aí é chave, começar a incrível. praticar. É incrível. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta sentada aqui e falou assim: como que você se vê daqui 10 anos, daqui 5 anos? Eu parei. Eu não sabia responder, assim. Hoje eu sei responder. Por quê? Porque eu tenho a minha motivação, eu consegui trilhar o que eu E é quero, isso que te move, é o é que o que faz você move. acordar todos os dias, você vir aqui, você ajudar Exatamente. E a pessoas. educação financeira, ela é muito importante para todos os âmbitos da vida. Exato. Não é só para você adquirir algo, viajar. Ela envolve saúde, por exemplo, Planejamento, planejamento. Uma das previsibilidade. coisas que eu lembro que na sua consultoria você falou comigo, você me perguntou: você tem plano de saúde? Porque as pessoas também têm uma cultura aqui de que plano de saúde talvez não seja necessário. Ai, não tenho. Vou pagar para não usar, né? Vou pagar para não usar. Isso daí é uma descapitalização, porque depois, se você precisar, tudo que você, né, poderia ter economizado, você vai gastar muito mais. Exatamente. São Entendeu? coisas que a gente não gosta de contar que vão acontecer, mas hora ou outra a gente vai Mas precisar. precisa, porque a Exatamente. pessoa para pensar e falar, é mesmo, deixa eu cotar eu sei que plano de saúde não é barato, principalmente aqui, né, saúde, né, falando, no Brasil, fora é mais caro ainda. As pessoas têm Em ilusão. relação ao mundo é barato até, Isso mas que eu ia falar, tem em ilusão. outros países é Mas bem mais assim, caro, né? é o que você falou, é procurar, começar, ter essa motivação. Preciso de um plano de saúde para evitar. Quero fazer quero comprar um apartamento. Como comprar um apartamento? Geralmente você vai na instituição A, B, C diretamente ou Para eles aceita a é proposta negócio. que a construtora te ofereceu, mas você não vai pesquisar o mercado a fundo como um todo. É. E às vezes você não sabe nem como pesquisar. Você quer ir no seu banco e resolver, é a referência que você Eu sou tem. cliente, vou ter alguns benefícios, né? E Exato. nem sempre aquilo é a melhor escolha. Escolhas certas e sentar na mesa certa. Eu acho que a gente precisa começar a selecionar mais Exato. isso, né? E a ideia do planejador financeiro é entender tudo que você precisa para sua vida, o seu estilo de vida, os seus objetivos, onde você quer chegar e centralizar todas essas demandas em uma pessoa só. Então, você deu exemplo, por exemplo, pô, vamos resolver a questão da saúde? Tá resolvido? Você já tem? Tá satisfeito? Quantos hospitais o seu plano de saúde cobre? Você tá usando todos ou tá usando um só? Ah, tô usando um só. Então, para que pagar tudo isso num plano se a gente paga outro plano ali, Nossa, tem acesso ao mesmo hospital que você está usando e você paga muito menos? É, Então, é trazer essa economia para você. para você. É que nem gastar cartão de crédito. Às vezes você gasta o cartão de crédito, mas não sabe o que, que você consegue através disso, de pontos, o que pode, né? Eu quero viajar, posso economizar nos pontos, né? Vou lá. É É porque abrir a cabeça. pontos e milhas, para muitos ainda não sabem nem o que é, não é Então, é isso que eu interessante. falei, é abrir a cabeça, a mente, né? Mas o que é Falar, o interessante que eu para as posso pessoas? reverter nisso, O que é né? interessante para as pessoas? É usufruir uma sala VIP no aeroporto, é ter um benefício específico, enfim, elas começam a entender o que elas podem ter em relação a isso quando a gente aplica essa mudança e ela É, começa a ver que eu estava perdendo tempo e dinheiro se eu não tivesse aplicado. exatamente. Eu tive uma situação dessa de plano de saúde. É incrível o quanto impacta para menos, que a gente fala downgrade, né? Vou fazer um downgrade. Eram 2 hospitais e um laboratório, famoso. Nossa, só que não utilizava. O tratamento estava centralizado num outro hospital. Tá. Eu liguei no plano de saúde e falei, olha, gostaria de fazer um downgrade, porque nós não... É difícil fazer, né? Porque eles não querem, eles querem fazer o up, Isso né? quer fazer é jogar para cima, né? Gente, consegui. Um absurdo de quanto economizou. De Exato. quanto economizou. Eu falei, meu Deus. E aí você vai juntar isso anualmente, você vê o quanto que Você você... vê a diferença que faz. Você E às vê... vezes isso custeia o trabalho em. Aí você pode investir em outras coisas, Exatamente. entendeu? Então a pessoa ela já vê e fala, planejador financeiro, qual que é o melhor investimento, quanto que tá rendendo? Não é interessante 1%, 2% mês, não é isso que atrai, mas sim o quanto a pessoa consegue ter de melhoria na vida do quanto ela poupa, Isso. né? Então se a pessoa está acostumada a poupar 1.000 e eu trago uma economia, ela começa a poupar 2.000, ela está poupando 100% a mais. Então o que é melhor? Ela poupar esse 100% a mais com planejamento financeiro ou de repente com esses 1.000 que ela está investindo ter 1, 2% de rentabilidade que na É, prática dá 10, 20 reais, né? é. Então é muito mais sobre essa melhoria que a gente traz para o orçamento familiar
do que em si pela rentabilidade. Não é Sim. sobre investimentos, é sobre planejamento. É Planejamento, sobre qualidade, objetivos, né? qualidade de vida, segurança, liberdade. Ah, É tudo sobre eu acho que a isso. liberdade também é algo que deixa a pessoa mais leve. Ela sabendo que ela tá no caminho certo, tô leve. Exato. Matheus, eu quero que você deixe um, um recado para quem está nessa fase, seja jovem, pessoa que já está num padrão de vida, mas não sabe como subir mais. Deixa um recado aí para procurar vocês. Ó, eu super indico a Finance, que agora é a Fire-se. Finance. O nome Fire-se vem de transformação do fogo, né? O nosso logo já tinha o fogo sendo carregado, só que a gente quis enaltecer esse fogo para mostrar essa mudança e transformação que causa na vida das pessoas, né? Essa Muito renovação. legal isso. Então a gente começou a trabalhar ainda mais o elemento do fogo nessa nova identidade visual da Fire-se, É. né? Mas o recado que eu tenho é que investir em conhecimento é uma das coisas mais importantes que hoje a gente pode fazer. Eu acho que é o investimento mais rentável. O investimento mais rentável não são ativos do banco, da corretora, daqui, dali, é conhecimento. Porque isso ninguém tira de você e você só vai evoluir cada vez mais. Cada vez mais. Então a dica que eu tenho é invista em conhecimento. E você pode me achar nas redes sociais no @mateus.lacerda01. Na minha biografia tá o Instagram da minha empresa, que Legal. é o Firece. Se escreve Firece, né, aqui pro brasileiro. Então, Firece ponto oficial. Você vai conseguir ter acesso lá aos canais de comunicação da minha empresa. Tá. E no link fixado dá acesso ao WhatsApp, onde você consegue agendar a primeira conversa. Análise legal. financeira. Tá. Então, não tem custo para quem gostaria de entender se faz sentido o trabalho Ah, na não vida tem dela. custo a primeira entrevista. Não faz sentido cobrar, né? Porque a pessoa ela quer conhecer. E a gente quer conhecer a pessoa também para Isso que é legal. ver se a gente quer atender ela. Porque às vezes não faz sentido atender ela. Às vezes o que ela já vem fazendo tá tudo ok, tá tudo certo. ok. E as pessoas que estão fazendo tudo certo, a gente fala, vem pro nosso time, vamos causar mudança na vida das pessoas, você sabe. Legal. Né? O que é legal é isso, a gente não busca só pessoas que já atuaram no mercado financeiro. A gente forma planejadores financeiros. Olha, gente. A gente tem uma grade de preparação de mais de 6 meses de capacitação comercial, capacitação técnica, prepara pessoas para serem futuras gestoras. Nossa. Né? A gente precisa de líderes no nosso segmento. Jovens líderes. Também, né? cada vez mais que nem você. Exatamente. Então, se você hoje está buscando uma recolocação no mercado, está sem norte, porque o mercado hoje, quando você vai ficando mais velho, vai te excluindo, né, da atuação. Ele quer pessoas mais jovens porque vai pagar menos, consegue moldar. A linguagem, né, tudo. Que é a nova geração, moldar, né? Então ela quer moldar a cabeça do profissional que está chegando com a mente limpa, quer pagar pouco pro profissional, né? E hoje a gente aceita um perfil que quer ajudar, que quer causar mudança. Aquele perfil que é mais comunicativo, gosta de se comunicar, que gosta de fazer impacto, que gosta de ajudar pessoas e tem facilidades com o número, é muito bem visto aqui para a gente ter um bate-papo, te conhecer melhor, ver se faz sentido, e a gente consegue alinhar e ver para você fazer um plano de carreira aqui na Fire-se. Que legal! Então, ó, fica a dica aí. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. É um atendimento humanizado, o lugar é super gostoso, o time é maravilhoso, né? E qualquer dúvida, o Matheus deixou tudo aqui, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link também para quem quiser entrar em contato com a gente. Legal. Se possível, deixar um QR Code aqui na tela também. Sim, sim, vamos deixar. Tá bom, Matheus, muito obrigada. Foi um bate-papo muito gostoso, importante. Eu sempre falo que eu sentada aqui vai muito além de um bate-papo, não é uma entrevista, né? Eu aprendo muito. Eu aprendo e filtro o que faz sentido para mim. Legal. Né? Conhecer você, conhecer a sua família. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada, super maduro. Você é igual meu filho Pedro, né? Vocês têm uma idade jovem, mas com a cabeça de velho. Não é velho, eu não quis... Mas assim, são pessoas que sempre teve a certeza e a segurança do que querem. Isso é muito importante, falta muito hoje, né? Ser empoderado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o significado dessa palavra para mim é o que me motiva hoje. É que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então a gente sonha grande e faz acontecer. Vamos sonhar grande, né? E fazer acontecer e cada vez mais, né? Trabalha agora e curte depois, né? E o legal é que, é o que eu falei, eu gosto de ser observador e aprender com a situação cotidiana.
com o erro e acerto de outras pessoas. É, Eu não preciso só bater a cabeça por conta própria. Então, exatamente. eu usei disso na minha vida e consegui aprender, evoluir. E eu estou disposto a explanar cada vez mais esse propósito de ajudar pessoas, de formar profissionais. Então, os meus canais estão à disposição. Sabem que vocês podem contar comigo, com a Fares na jornada. E foi um prazer, Renata, ter essa troca com você. Obrigada. Espero que o pessoal tenha gostado ali, que a gente consiga gerar valor na vida das pessoas. Com Se certeza. você tiver de dúvida também, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, a gente responde depois, tá? Vamos, Então, deixa tô à os disposição. comentários no YouTube, tá? O Matheus, ele responde se alguém tiver dúvidas. E vamos pensar nisso, pessoal. A base. Tem que ter essa base da inteligência para seguir uma independência financeira, para ter uma vida com qualidade, tranquilo. E não é sobre, só quem ganha bem. Não. Se você está nesse caminho e quer um direcionamento melhor, procure Matheus, tá bom? Pessoal, muito obrigada por ficarem aqui conosco. Compartilhe esse episódio. Você que está aí do outro lado, deixa seu comentário, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a todos e até o próximo episódio. Obrigada. Ele me desconcentrou.